Cara, 2.6. Um deck que ganhou muita popularidade com o decorrer dos anos, tá? E que hoje em dia ele é motivo de muita chacota, porque a galera zoa bastante, tá? Mas a pergunta é, será que ainda vale a pena usar o 2.6 no meta atual, com esse meta totalmente quebrado em diversos aspectos do jogo? Bom, eis a pergunta. O 2.6 é um deck que foi criado uns anos atrás e ganhou muita popularidade. Ele era muito mais usado antigamente, tá? Hoje em dia ele é utilizado ainda, porque é um deck quase como atemporal, assim como o Logbait, tá? Um deck que vai e vem. Então assim, ele é quase como atemporal, assim como o Logbait. Porém, o 2.6 ele sofre algumas alterações ao decorrer dos tempos, tá? Tem diversas versões de 2.6, tá? Tem a versão com pirotécnica e cavaleiro, a versão com pirotécnica e mineiro bombado. Mas nesse vídeo que eu vou colocar em questão aqui é a versão clássica, a primeira. E acho que é a única que é a mais atemporalzinha, tá? Simplesmente, na minha opinião, ela é muito bem utilizável atualmente. Por mais que você passe alguns perrengues em decorrência de alguns decks, por exemplo, de X-Bow, ou até mesmo, sei lá, uns porcos reais. E principalmente decks aéreos, tá? Você passa muito perrengue contra decks aéreos. Mas vale muito a pena se você souber utilizar da maneira correta, tá? O 2.6 é um deck que, assim, ele é mediano. Ele não é nem tão difícil, dependendo da sua faixa de troféus. E ele não é muito fácil. Você tem que saber a artimanha para jogar as cartas no momento certo, no canto correto, tá? Da arena, tá? Não adianta ficar, tipo assim, só flodando carta, como muita gente pensa que 2.6 é só flodar carta, não é. Se você errar o posicionamento da sua mosqueteira, você corre o risco de perder muita vida da torre. Então é um deck assim, abaixo dos 15k de troféus, você consegue utilizar, chegar nos 15k, digamos assim. Você consegue chegar nos 15k com o 2.6, e acima disso você vai ter uma dificuldade muito maior, tá? Porque ali já, tipo assim, são caras que entendem muito, muito mais do jogo. São caras que, assim, eles têm uma curva de jogabilidade muito grande. São caras muito bons. Então, ali você pode pensar em, assim, tipo assim, não consigo utilizar porque realmente ali é pegar os decks do meta e colocar em jogo. Tipo assim, acima dos 15k é basicamente isso. Mas abaixo, até você conseguir chegar lá, você consegue muito, muito bem. Eu consegui chegar nos 15k só usando 2.6, tá? O classicão. E, cara, tipo assim, quando você não erra as cartas e quando você não pega muitas matchups que são desfavoráveis, cara, você consegue subir tranquilamente. A questão é, 2.6 é um deck que, assim, você tem que saber onde você vai colocar cada carta, porque qualquer erro que você cometer, cara, pode custar muito caro dependendo do player que tá do outro lado, né? Falando um pouco sobre o deck, né, em arena mesmo, a carta principal do deck, na minha opinião, vai ser a mosqueteira, tá? Vai ser a carta que você vai conseguir utilizar ofensivamente e defensivamente. É a principal carta que você vai usar para defender como os aéreos, como os terrestres, junto com o canhão. E você vai conseguir formar um contra-ataque muito forte com ela, tá? Então, pra mim, por mais que muitos pensem que seja o corredor, a carta principal do deck não é pra mim, é a mosqueteira. O corredor é a segunda carta mais importante. É a carta que você vai usar para fazer os contra-ataques, pra ver se o cara tem alguma defesa contra o seu corredor, e aí você vai conseguir tirar vantagem disso. E lembrando, 2.6 é um deck de poke, tá? Não é um deck tipo assim, eu vou tipo levar a torre do cara com um combo, dois combos. Não, se o cara for bom, ele vai levar no máximo, assim, além de defender o corredor com eficácia, ele vai levar no máximo 1 ou 2 hits, dependendo, tá? Do seu combo. Então assim, é um deck que você vai ter que ter calma, paciência, pra ir o corredor irritando aos poucos, tá? Se o cara for ruim, beleza, o cara vai perder muito facilmente. Mas se o cara for bom, ele vai ter uma facilidade de defender seu corredor. Então assim, como o deck não tem terremoto, essa variação a clássica, fica um pouco mais difícil de você lutar contra decks que tem Tesla, ou que tem até mesmo canhão. Então você vai ter que ciclar, você vai ter que ver o momento certo de jogar o corredor, tá? Então é a segunda carta mais importante. Lembrando que o corredor você tem que combar ele junto com outras cartas suporte, tá? Golem de gelo, dependendo também, né? Dá pra jogar ele tipo, sozinho, dá. Mas normalmente você vai jogar ele com golem de gelo, com os esqueletinhos ou com espírito de gelo. E formar um combo muito forte, tá? Com relação às evoluções, cara, você vai precisar utilizar todas as 4 que são disponíveis até agora, elas são muito boas, tá? Com o advento dessa nova categoria de heróis aí que vai chegar,
O deck vai ficar ainda mais forte com a mosqueteira, tá? Porque a mosqueteira, a nova essa heroína no caso, ela é muito forte. Então assim, o deck já é consistente e você vai conseguir usar ainda mais ele porque vai chegar essa mosqueteira aí nova que vai acabar com tudo, tá? Eu olhei os vídeos e realmente está muito quebrado. Mas voltando às evoluções, você consegue sim utilizar as 4 evoluções. Obviamente só usar 2 por partida, né? Não pode mais que isso. Mas as 4 que você tiver, independente, mano, você vai conseguir utilizar variavelmente em cada partida, tá? Você pode utilizar o espírito de gelo com esqueletinhos, ou mosqueteira com canhão. É tipo escolha, tá? É muito fácil de escolher, porque as 4 são boas. Tirando o espírito, assim, que ele é um pouco mais difícil de utilizar, porque você tem que saber muito bem utilizar ele, mas ele é muito forte também, tá? Decks atualmente que counteram muito fácil o corredor são X-Bow, tá? X-Burst tipo, quebra muito, então é o que ferra o deck. Lava Round, se o cara souber utilizar, vai dar ruim. E Golem é a terceira opção, tá? Porque Golem, quando o cara sabe jogar, é muito difícil de parar o combo dele, tá? São essas 3 variações. Tem outras, tá? Tem outras como Golem de Elixir também, que é difícil de counterar dependendo do cara. Ou, por exemplo, Recrutas também, muito difícil de counterar. Porém, você vai conseguir desenrolar bem contra esse deck, tá? Mesmo que seja muito difícil. E são decks relativamente difíceis de ser encontrado, tá? Então dá pra usar tranquilamente, tá? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, o meu histórico de partidas ele é bem consistente, tá? Eu perco tipo, 1, ganho 2, perco 1, ganho 3. Então assim, contando que eu cheguei nos 15k faz pouco tempo, tá? Foi 2 temporadas atrás. Que eu não peguei as outras porque, tipo assim, eu só quitei de jogo mesmo, tipo... Cara, não é difícil e... Não é que não seja difícil, mas não é impossível, tá? É bem fácil, é só saber jogar com paciência, cara. 2.6 é um deck de paciência, tem que ter paciência pra jogar, cara. E detalhe, cara, você vai pegar pra jogar agora com 2.6, você não vai chegar a ser o cara mestre, tá? Normalmente tem cara que perde muita partida no começo porque tá pegando as artimanhas do deck. Então, tenha paciência se você perder muitas partidas no começo, tá? Tenha paciência, veja mais vídeos sobre o deck. Tente pegar consistência no deck, porque depois de umas 20 partidas, cara, você vai tacar, tipo, você tá muito melhor, tá? Tipo, muito melhor. Então assim, no começo é normal perder bastante, depois você vai, gradativamente você vai ganhando mais partidas, tá? É questão de pegar a prática do deck mesmo. No mais é isso. Acredito eu que existem outras variações a serem citadas sim, tá? Se quiserem eu posso fazer um vídeo sobre as outras variações de 2.6, se for necessário no caso. Mas acredito que essa que eu demonstrei agora aqui, ela simplesmente vai ser a mais quebrada agora, porque vai chegar essa nova mosqueteira heróica, se eu não me engano, assim que se fala, né? Então assim, com a chegada dessa nova mosqueteira, cara, vai mudar muito o jogo 2.6. E acredito eu que muita gente vai voltar a usar o 2.6 agora, porque, cara, essa carta tá muito forte. Então, assim, o deck já é consistente e ainda vai ser mais consistente ainda com o tempo, tá? A não ser que resolvam nerfar, sei lá, qualquer carta do deck, tá? E, tipo, que eu acho difícil, tá? Bem difícil. Depois que nerfaram, tipo, os esqueletinhos, não acho que não vão nerfar mais, tipo, mais cartas do deck. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se quiserem comentar qualquer coisa, com uma dúvida sobre o deck, sobre qualquer coisa do jogo, podem comentar qualquer coisa. E é isso. Valeu, falou!